Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Carniceria del Fuego, CDL Santa Maria, Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Giornale, edição especial exclusiva sobre saúde ocular. Comprometida com a qualidade visual e a precisão técnica no cuidado com a visão, Daiane Pullman Velasquez participa desta edição especial, trazendo orientações fundamentais sobre o uso adequado de lentes corretivas para diferentes quadros oftalmológicos. Técnica em ótica, Daiane tem sólida experiência no setor, tendo atuado como professora e coordenadora do curso de ótica do Instituto SEG, em Santa Maria. À frente da Ótica Norberto, empresa familiar com 13 anos de atuação, conduz um trabalho pautado pela seriedade, atualização constante e compromisso com o bem-estar visual. Sempre importante ter o seu prestígio aqui no Giornale para esclarecer sobre sua área de atuação. Seja muito bem-vinda ao programa, Daiane Pullman Velasquez. Muito obrigada, eu que agradeço esse honroso convite de estar aqui mais uma vez, ainda mais esse mês especial, né, que é o mês da prevenção ocular. Então, estamos aí para esclarecer vários pontos aí importantes. Realmente, muito obrigada. Com certeza você vem trazendo muitos esclarecimentos importantes para esta área, que é a nossa saúde ocular, que é tão importante, tão decisiva e necessária. Bem, nessa edição sobre oftalmologia já entrevistamos dois grandes especialistas, o Dr. Álvaro Rossi e a doutora Márcia Abelim Vargas. Agora, então, ampliamos o olhar para as lentes corretivas e suas implicações no cuidado com a visão, contando com sua contribuição. Então, vamos lá, dando continuidade ao último bloco, onde a doutora Márcia falava sobre as questões dos prejuízos, na verdade, do uso das telas de celular por parte das crianças, que é uma utilização muito prejudicial. E falava também dos cuidados na primeira infância. Daiane, nesse sentido, existem lentes que podem proteger os olhos da luz das telas, mesmo as crianças ainda não usando óculos? Existem sim. Hoje em dia a tecnologia está bem avançada nesse sentido, porque não tem como fugir das telas, né? É algo assim que está ali no alcance das crianças. Os adultos também não conseguem nem trabalhar sem o celular, né? Sem seu smartphone, sem seu computador. Então, é uma realidade. É uma realidade atual. Então, esse mundo, né, de lentes corretivas, ele foi se atualizando no mercado e as tecnologias vieram vindo a partir disso. Existem tratamentos colocados em lentes oftálmicas que faz com que reduza essa luz abusiva, né, das telas, essa luz prejudicial que vem das telas, que faz com que ela não chegue até o fundo do olho, que a gente chama de filtro de luz azul. Está muito comum hoje, inclusive lá na loja nós temos em estoque as lentes de filtro azul, porque ela é até mais vendida do que lentes sem tratamento. Hoje em dia já o cliente, ele já vem para a ótica sabendo que existe essa lente, né? Excelente. E isso, em contrapartida, as crianças acabam tendo uma alta propensão a ter miopia no futuro. Claro. E com isso, a tecnologia também trouxe, já faz uns 2 anos, e está sendo muito bem vendido e muito bem explicado pelos médicos também, as lentes de controle de miopia, né? Que são as lentes de até o indivíduo de até 12 anos, né? A criança de até 12 anos, ela usando essas lentes de controle de miopia, faz com que não cresça rapidamente essa miopia nessa criança, né? Então faz com que reduza um pouco. A criança que tenha um aumento de 1 grau de um ano para o outro pode ter uma redução aí de 0,50, de 0,25. Essa progressão da miopia, ela é diminuída através dessa lente especial também, que veio através desse mundo das telas e tudo mais. E você percebe que as crianças apresentam receios na utilização do óculos, ou elas
se adaptam com facilidade. Pelo contrário, as crianças hoje em dia amam usar óculos. Os maiores ídolos das crianças usam óculos. Então, esse mundo assim que eles gostam de chineses, japoneses, Sim. Todos usam óculos. É então, um estímulo. Isso, é um estímulo. E também eu acho que pelos colegas, né? Eu lembro bem que na minha época de criança eu tinha apenas um colega, no máximo 2 colegas que usavam óculos. Hoje em dia é a metade da São turminha. vários. É Podemos quase a dizer. metade deles ali que já usam óculos. Então, já é um acessório bem comum para eles. Que bom, né? Nesse sentido, muito bom. Verdade. E com o avanço da tecnologia, então é possível proteger os olhos das crianças mesmo antes de precisarem de óculos. Exato. E mais, essas novas lentes, conforme você falou, vai frear o avanço da miopia, né? Frear que tem crescido. totalmente, frear totalmente não, mas ela dá uma reduzida na progressão. Em vez de progredir bastante, ela vai progredir pouquinho. Progride menos. Progride menos, exatamente. Já é um grande auxílio. Isso aí, né? bastante. Bem, nesse sentido, informação e prevenção continuam sendo os melhores amigos do público infantil. Com certeza. Com certeza, não é, Daiane? Ainda sobre o público infantil, em relação à proteção solar para as crianças, quais lentes você recomenda? É fundamental que use uma lente de qualidade, uma lente oftalmológica, uma lente oftálmica com proteção UVA e UVB. Não adianta ter só a proteção UVA e não ter a proteção UVB, ou ter somente a UVB e não ter a UVA. Tem que ser uma lente de procedência comprada em estabelecimentos ópticos, né? Não dá para ser uma lente plastificada, uma lente comprada em estabelecimentos não autorizados, digamos Sim, assim. na informalidade. Exato. Né? Ah, não, porque eu vou comprar um óculos mais barato para o meu filho ou para a criança, porque a criança não cuida e tal. Não, pelo contrário. A gente tem que ensiná-los a cuidar, porque os olhos deles ainda estão em formação e precisam mais do que ninguém de uma lente boa para ser protegida do sol. Muito bem suas colocações aí em relação a escolher os óculos com lentes de qualidade, né, que filtrem adequadamente os raios ultravioleta A e o ultravioleta B, né? Exato. E porque o barato sempre custa caro Com no certeza, final. com não é? certeza. Bem, então, proteger os olhos das crianças desde cedo é um cuidado imprescindível que faz toda a diferença lá na frente. Fundamental. Né? Já estávamos falando junto com a doutora Márcia a esse respeito e continuamos aqui a nossa conversa. E essa adequação, essa proteção aliada à personalização, né, que a tecnologia trouxe, fica mais confortável, mais envolvente para as crianças aderirem, né, aos óculos, conforme você comentou. Com certeza. Então elas têm um atrativo, né, a mais. Exato, com certeza. E hoje em dia os modelos de óculos infantis aumentaram muito mais, né? Então não é aqueles óculos todos iguaizinhos assim. Sim. Hoje em dia tem muitas opções para eles escolherem. E além da saúde ocular, que é o fundamental, não é? Evidentemente que é o nosso alvo, o nosso foco, ainda os pequeninos ainda ficam mais charmosos, Exato. mais estilosos. Com né? certeza, eles adoram. Uns amores. Bem, o doutor Álvaro Rossi, no primeiro bloco deste especial, abordou sobre patologias importantes, né, sérias, que acontecem com os adultos. Então vamos falar agora sobre as lentes correspondentes para essas patologias. Para quem tem presbiopia, Daiane, por exemplo, ou vista cansada, né, como é chamada, quais são as opções de lentes que você disponibiliza? Hoje em dia, a que é campeã de vendas e indicadas pelos médicos são as lentes multifocais, né? E aí tem uma diversa parte assim de preço, né? Tem umas bem em conta, bem mais baratas, tem outras mais caras. Então, conforme a tecnologia vai se adequando ao grau da pessoa. Por exemplo, a presbiopia de alguém que tenha uma adição de 1 grau, o campo de visão, né, a gente indica 1, não precisa ser uma lente das mais caras e tudo mais. Sim. Mas quem usa uma adição 3, uma adição 13,25, 13,5, que é uma adição mais elevada, a gente já indica lentes multifocais com campo de visão mais ampliado na lateral, com menos distorções, né, porque quanto mais grau a pessoa tem na presbiopia, mais aberrações cromáticas vai ter no canto da lente, né? Então tudo isso o cliente chega com a receita do médico na nossa ótica e a gente já vai indicar ali a melhor lente do campo de visão adequado que conforme é a adição desse cliente, né? Sim, então são óculos multifocais, Isso. né? E com
antirreflexo. Isso aí, que é ela importante pode ou não ter optar. antirreflexo, pode optar por ter ou não ter antirreflexo. É claro que hoje em dia é raro a gente vender sem antirreflexo, porque é uma lente que brilha muito. Eu Sim. e tu mesmo aqui hoje, nós estamos com lente com tratamento, É, antirreflexo. antirreflexo. Porque senão ia ficar muito brilhoso, ia dar aquele efeito de fundo de garrafa, que o pessoal Exato. gosta muito de dizer. Então, a lente antirreflexo, ela dá aquele acabamento, e sem falar também que tem uma proteção natural contra risco também. Sim, é um tratamento preventivo. Exato. Contra o UVA, o VB também. Também, Não é? elas podem É importante ter... esclarecer. Exato. Nem todos os tratamentos antirreflexo têm proteção UVA-UVB, mas tem alguns que está inserido nas suas camadas a proteção UVA-UVB, sim. Excelente. Bem, então quem enfrenta a vista cansada, que segundo o Dr. Rossi inicia aos 40 anos. Exato. Né? Então a Ótica Norberto tem meu o óculos caso. adequado. É o meu caso também. Também. Então, Isso aí. a solução, né, a saída é usar, né, Multifocais. um bom óculos, né? Aham, isso aí. Lentes multifocais, com tecnologia de ponta, com grandes fabricantes. Você trabalha com Isso aí. vários fabricantes? Vários. As maiores multinacionais a gente trabalha na Ótica Norberto, e também trabalhamos também com laboratórios brasileiros, gaúchos, né? Mas todos laboratórios bons, com lentes de qualidade, procedência. Sim. Isso aí. Então nós estamos aí com qualidade, conforto visual para o dia a dia, né? Isso aí. E principalmente quando orientados por profissionais especializados, Isso não aí. é? Que é o que se quer e o que se deve procurar, não é, Daiane? Exato. Bem, em relação ao glaucoma, há lentes que podem contribuir para a situação do glaucoma? O glaucoma ele já é uma doença ocular, o Dr. Rossi já deve ter falado, mas o que Sim. pode contribuir o uso da correção, né? Esse cliente que tem essa pressão intraocular mais alta, né? Que é um indício de glaucoma, ele não Sim. pode ficar sem óculos, ele tem que usar sempre a sua correção. E também tem tratamentos antirreflexos que são especiais para não ir aquela luz nociva para o fundo do olho, né? Para que prejudique mais ali a retina. Então, dá para nós incrementar com tratamentos antirreflexos melhores, mais tecnológicos, que vá só contribuir para essa prevenção do aumento da pressão intraocular do cliente. Então, tratamento antirreflexo sempre e filtros especiais. Filtros especiais. Até eu posso citar um nome aqui que é o Crisal Prevência. Ele é um tratamento especial, né, para que não chegue a luz nociva na retina. Então é um tratamento especial para quem tem propensão a esse tipo de doença ocular. Bem, nós estamos falando de complementos para proteger os olhos, né? Exato. Para o melhor conforto visual, né, conforme você já falou, mas é claro que nada substitui o tratamento, na verdade, a consulta médica, né? Exato, claro, o tratamento Tudo de doenças se oculares origina na consulta oftalmológica. Com certeza, todo é essencial, fundamental que todo tratamento, né, tenha que ser feito com oftalmologista, e sem falar também que o óculos ele agrega, né? Ele não cura doenças, Claro. né? Ele só vai agregar e prevenir, né, aquele olho ali de alguma luz nociva que a gente está exposto, né, tanto à luz fluorescente quanto à luz do sol porque e é o tudo médico mais. que vai recomendar, né? Exato. Se o paciente vai usar medicações, ou se ele precisa fazer o laser, ou se ele precisa fazer cirurgia, enfim, controlar essa pressão intraocular, né? E vai recomendar o óculos de acordo com a sua certeza. patologia. Exatamente. É assim que acontece, não é, É Daiane? assim que funciona. Bem, e quais lentes ou cuidados com óculos são indicados para quem tem catarata ou quer preveni-la? É possível? Então, a catarata, ela é uma doença que vem através do envelhecimento, o Dr. Rossi já deve ter falado isso. Com certeza já Mas falou. assim, é sempre bom, né? Não para prevenir, mas para deixar o olho mais protegido, né, daquela opacificação que está surgindo, é o uso de óculos de sol. A gente sempre recomenda bastante as lentes transitions para esses casos, que são lentes que vai proteger o cliente de qualquer ambiente, vai deixar o olho mais protegido de luzes também, assim como a gente falou antes. Sim. Então tudo é preventivo, né? Mas nada substitui, porque a catarata chega num estágio, né, que já é só cirurgia. Então tem que fazer a cirurgia, né? Sim, que bom que tem essa solução. Exato, né? Mas em contrapartida, para ajudar mais esse cliente dessa opacificação que está surgindo, que é natural surgir, Claro. conforme a idade ela vai surgindo mesmo, Sim. é um uso de um bom protetor solar mesmo, ali um óculos de sol bom, ou lentes transitions, aquelas que escurecem no sol.
Então, embora a catarata faça parte do processo natural de envelhecimento, a exposição excessiva ao sol, por exemplo, pode acelerar o processo. Seu avanço. Sim. E aí, então, nós temos as lentes para tratar e amenizar, para proteger. Isso aí. Óculos escuros, regularmente, essencial, fundamental, né? O sol de hoje em dia não é o mesmo de 10 anos atrás, né? Então Exato. o sol ele tá muito mais forte, inclusive no inverno, hoje tá muito frio em Santa Maria, mas fez um sol forte, então a gente não pode deixar de usar assim o óculos de sol, previne de várias coisas, né? De várias doenças oculares. Exatamente, a gente acha que o sol, esses raios só nos atingem no verão, eles nos atingem em todas as estações. Exato. Né? Eles estão aí, estão presentes e cada vez mais fortes, não é? Com certeza. Bem, para encerrarmos a nossa entrevista, vamos falar sobre o caso de retinopatia diabética. Né? Há tipos de lentes que oferecem proteção adicional ou ajudam a melhorar essa condição? Não, o que a gente sempre fala assim, não existe, né, que ajude a melhorar, não. O que a gente dá um suporte para esse cliente que tem diabetes chega lá na nossa loja, a gente sempre deixa o cliente tranquilo, dizendo que aquela receita que ele trouxe tem meses de garantia, tem 3 meses de garantia, e alguns fabricantes, para casos de pacientes diabéticos, dão até 6 meses de garantia caso troque o grau. Porque o paciente diabético, ele oscila muito o grau do óculos, né? Então ele pode ir ao oftalmologista hoje, ser 1 grau, né, conforme a glicose do dia. Sim. E na semana que vem ou no mês que vem já muda o grau ali, porque a glicose já tá outra no sangue, né? Então, porque quando a glicose está mais alta ou mais baixa, o primeiro órgão que afeta mesmo é a visão. É a visão. Exato. Então, o que a gente faz, assim, fala para o cliente é que ele fique tranquilo, que tem, né, garantia de mudança de grau ali por um certo período. Caso esse cliente tenha essa mudança de grau muito rápido. Porque muita gente... Ele vai encontrar a lente adequada, por exemplo, para proteção contra a luz nociva, raios ultravioletas. Existem daí no tratamento antirreflexo, tem ali antirreflexos especiais, né, que faça com que proteja mais a retina, né? Até falei antes do Crisal Prevência, também serve para esses casos. Porém, o que a gente deixa o paciente diabético, né, muito tranquilo, é que aquela receita oftalmológica, ela pode sim ter garantia de 3 a 6 meses, caso oscile o grau e mude o grau durante esse período, porque muitos clientes que a gente tem diabéticos têm receio de fazer óculos, porque, mas mês que vem já vai mudar o grau, eu vou ter que gastar de novo, vou ter que comprar outra vez. Não, tem garantia, né, para esses casos, sim, para 3 meses de garantia em todos os casos, né? Sim. Mas nos pacientes diabéticos tem fabricantes que dão um pouco mais de garantia, sim, até 6 meses, caso mude o grau. O mais importante é que existe uma solução, ou pelo menos, né, vamos falar da lente correspondente para cada patologia, né, que pode existir. E o suporte, né? O suporte necessário, porque muita gente não quer gastar, não corrige a visão porque não quer gastar de mês em mês, mas na verdade não vai gastar de mês em mês, não precisa comprar uma lente de mês em mês, é só fazer a lente e depois vai ter a garantia caso esse grau As adaptações. Mude. Exato, isso aí. Perfeito. Bem, hoje neste especial fomos brindados com uma verdadeira aula sobre oftalmologia e lentes corretivas, né? E o telespectador ficou certamente muito bem informado e grato pelas considerações, pela presença dos 3 especialistas aqui no Giornale, né? Por meio do Giornale, de informações precisas que você trouxe aqui, informações objetivas e muito claras, né, sobre lentes e sobre como acontece o dia a dia da ótica. Você está há 13 anos. Né? 13 anos já de ótica Norberto, mas o meu pai, ele tem mais de 50 anos de experiência. Mais de 50 anos. E eu continuei o legado dele aí nessa profissão também. Exato, é uma empresa tradicional do segmento óptico em Santa Maria. É uma empresa que trabalha com seriedade e compromisso. Isso aí. Né, na entrega das lentes visuais e na verdade, o compromisso com o seu cliente. Com certeza. Isso aí, é a continuidade. Então, que passa de geração para geração. Isso aí. Muito obrigada, foi um grande prazer recebê-la aqui mais uma vez. E o Giornale, é claro, continua à sua disposição. Obrigada, eu que agradeço o convite, um honroso convite de estar aqui. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Daiane. Estamos encerrando esta edição especial do Giornale, em alusão ao Dia da Saúde Ocular no Brasil.
Agradecemos os valiosos esclarecimentos e a presença dos médicos oftalmologistas, Dr. Álvaro Rossi e da doutora Márcia Belli, e da técnica em ótica Daiane Pullman Velasquez, diretora da Ótica Norberto. Obrigado pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Colchão Bioanatômico, único como você.